A NATO continua a avaliar as implicações da decisão de Donald Trump de retirar 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha nos próximos meses, disse o porta-voz da Aliança Atlântica ao programa Europe Today da Euronews. Things still stand, as the NATO spokesperson said in her statement over the weekend. NATO is still working with the United States to understand the implications of the decision made on Friday. And so, as you had already mentioned, 6 to 12 months, all those things still being under consideration. And today we will talk more on how we can really. Trump não avisou os aliados antes do anúncio da retirada das tropas norte-americanas na passada sexta-feira, tendo surgido várias questões sobre o tema. Também não é claro como é que a decisão vai afetar a postura geral das forças da Aliança de Defesa. No entanto, o porta-voz da NATO insiste que o anúncio de Trump não muda nada e que a Aliança continua a ser capaz de dissuadir e defender todo o seu território. Volodymyr Zelensky deixou sérias críticas ao que chamou de cinismo absoluto de Moscovo após novos ataques fazerem dezenas de mortos. Pelo menos 27 pessoas morreram em ataques russos por toda a Ucrânia na terça-feira. 12 pessoas morreram num ataque aéreo em Zaporígia, 6 civis foram mortos no centro de Kramatorsk, 4 em Dnipro e mais 5 em Poltava. Os ataques ocorrem numa altura em que Moscovo procura um cessar-fogo para realizar o seu desfile patriótico do Dia da Vitória, a 9 de maio. Zelensky alertou que o número de mortos pode ainda aumentar, afirmando que é de um cinismo absoluto solicitar um cessar-fogo enquanto se realizam ataques com mísseis e drones todos os dias. Kiev também intensificou os seus ataques de longo alcance nas últimas 2 semanas. Um ataque com drones à cidade russa de Cheboskary fez pelo menos 2 mortos, mais de 30 pessoas terão ficado feridas. O Kremlin afirmou que não atacará a Ucrânia por ocasião do Dia da Vitória, a 9 de maio, data em que está previsto realizar um desfile sem exibição de equipamento militar, devido ao receio de ataques ucranianos. O presidente norte-americano chocou os europeus na última semana quando ameaçou passar as tarifas sobre os automóveis fabricados na União Europeia de 15% para 25%. Donald Trump alegou incumprimento por parte do bloco dos 27. A presidente da Comissão Europeia já respondeu. Ursula von der Leyen sublinha que os Estados Unidos estão sujeitos a um limite que os impede de aumentar os direitos aduaneiros por iniciativa própria. A deal is a deal, and we have a deal. And the essence of this deal is prosperity, common rules and reliability. Now we are both implementing this deal while respecting the different democratic procedures we have on both sides. On the European Union side, we are now in the final stages of implementing the remaining tariff commitments. So we want, from this work, mutual gain, cooperation and reliability, and we are prepared for every scenario. Segundo a declaração conjunta publicada por Bruxelas e Washington no ano passado, os Estados Unidos reduziriam as tarifas sobre os automóveis importados da União Europeia. Isso seria feito a quando da introdução da legislação e não da aprovação final. Ao mesmo tempo, a Casa Branca comprometeu-se com um limite máximo global de 15% sobre os produtos do bloco europeu, uma condição que impede a imposição de taxas alfandegárias adicionais. O governo de coligação pró-europeu da Roménia caiu esta terça-feira depois dos deputados terem votado a favor de uma moção de censura contra o primeiro-ministro Ilie Boloyan. A iniciativa conjunta foi lançada na semana passada, depois do Partido Social Democrata de Esquerda e a Aliança para a Unidade dos Romenos de extrema-direita terem apresentado esta moção no Parlamento. O Partido Social Democrata diz que Boloyan não conseguiu implementar qualquer reforma e que a Roménia precisa de um líder capaz de colaborar. Entretanto, o líder da oposição, Jorge Simeone, argumenta que os eleitores querem água, alimentos e energia, mas em vez disso tiveram impostos, guerra e pobreza. În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică.
Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor. A notícia desencadeou uma nova agitação no país que tem enfrentado longo período de instabilidade. A Roménia tem dos maiores déficits orçamentais da União Europeia, uma inflação galopante e está em recessão técnica. A Suécia vai ter pela primeira vez serviços secretos dedicados às potenciais ameaças do estrangeiro, como parte daquela que é a maior reforma de segurança do país em décadas. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Maria Malmer Stenegaard, anunciou que a nova agência se vai chamar UND e deve iniciar as operações em janeiro de 2027. Esta é uma resposta direta ao ambiente de ameaça acrescida na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. A ministra comparou o futuro serviço ao MI6 do Reino Unido. Det har blivit mycket tydligt under det pågående kriget i Ukraina att informationsövertag och möjligheten till snabb och kontinuerlig anpassning av olika tekniska system är lika avgörande som kvalificerade vapensystem. En innovativ, framåtlutad underrättelsetjänst som ständigt befinner sig vid den tekniska frontlinjen är av avgörande betydelse. A nova agência vai assumir responsabilidades do atual Serviço de Informações Militares, conhecido como MUST. Foi concebida para trabalhar em estreita colaboração com a Segurança Interna e o Instituto Nacional de Defesa Rádio para identificar e processar ameaças externas. Como novo membro da NATO, o governo sueco diz que a reestruturação vai alinhar melhor as capacidades de inteligência com as dos aliados ocidentais. Uma explosão numa fábrica de fogo de artifício na província de Hunan, na China Central, causou a morte de mais de 20 pessoas e feriu mais de 60. A informação foi avançada pela imprensa estatal na terça-feira. Imagens aéreas exibiam fumo branco que continuava a sair da fábrica, mesmo depois de os bombeiros terem combatido as chamas durante horas. O incêndio reduziu vários edifícios a cinzas, enquanto muitos outros ruíram ou sofreram danos graves. Cerca de 500 socorristas foram destacados para os trabalhos no local. As autoridades continuam a investigar a causa da explosão, mas detiveram provisoriamente o responsável pela empresa. E alertaram que o número de mortes poderá aumentar. O presidente chinês Xi Jinping ordenou que fosse realizada uma investigação completa do incidente. Berlim, durante muitos anos, o principal polo de atração turística na Alemanha, parece estar a perder visitantes. A capital alemã registrou 34,1 milhões de pernoitas em 2019. Mas o número caiu para apenas 29,4 milhões em 2025, uma queda de quase 15%. Há quase 2 décadas que o guia turístico Reinhold Steinle mostra Berlim, mais precisamente o bairro de Neukölln, aos visitantes e sabe exatamente onde estão os problemas. Einerseits beklagen sich wirklich viel über die Sauberkeit, also die sind eher erschrocken über die Verschmutzung, die Verkehrssituation empfinden viele auch als sehr schwierig. Zugausfälle, S-Bahn-Ausfälle, überfüllte Busse und das sorgt für viele auch für Frust. Os profissionais da cultura suspeitam de outra causa. Berlim costumava ser a capital mundial da techno. Agora, cada vez mais discotecas e espaços culturais estão a fechar. Ludwig Eben enfrenta este problema. Gera o Humboldtian Club, uma discoteca, ao lado do local previsto para a construção de um hotel. Das Problem, wenn ein Hotel da gebaut wird, die Leute wollen auch schlafen und wenn diese Fenster in Richtung zum Club gehen, dann ist eben die Gefahr da, dass da Lärmanzeigen kommen und dass über kurz oder lang der Club schließen muss. Este é um problema que afeta, de uma forma ou outra, cerca de metade dos clubes noturnos de Berlim, segundo o lobby Club Commission.